Aula de Matemática Funções. Compreender a construção do gráfico da função do primeiro grau, sabendo caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação. A forma da função do primeiro grau é expressa por y igual a x mais b, onde a e b são números reais e diferentes de zero. Consideremos x e y duas variáveis, sendo uma dependente da outra, isso é, para cada valor de x atribuído, corresponde a um valor de y. A representação gráfica da função do primeiro grau é uma reta. Analisando a lei da formação, y igual a x mais b, notamos a dependência entre o x e o y, onde identificamos os números a e b. Eles são coeficientes da função. O valor de A indica se a função é crescente ou decrescente, e o valor de B indica o ponto de intersecção na função com o eixo y do plano cartesiano, ou seja, se A for positivo, maior que zero, a função é crescente. Se A for negativo, menor que zero, a função é decrescente. Observe os gráficos. Quando a função é crescente, do mesmo modo que x aumenta, o seu correspondente y também aumenta. Quando a função é decrescente, à medida que x aumenta, o seu correspondente y diminui. Então, eu preciso fazer com que y esteja em função de x, para assim poder construir o gráfico da função. Nós aprendemos lá na equação do primeiro grau, onde a gente determinava o valor de x. Agora, a gente vai sugerir valores para x de modo a encontrar o valor de y. Quando os valores de x e y forem conhecidos, teremos assim um par ordenado, x e y, para construir o gráfico da função. Agora, observe o nosso exemplo. Dada a função y igual a 2x menos 1, determine os pares ordenados da função para a construção do gráfico. Precisamos de pelo menos 3 pares. Vamos usar os números 0, 1 e 2, que nós vamos substituir, trocar no lugar de x. E aí a gente monta a tabelinha. X, a função, y. Então, quem são os valores de x? 0, 1 e 2. Quem é a minha função? Y igual a 2x menos 1. E aí, quando o meu x for 0, o meu y vai ser menos 1. Quando o meu x for 1, o y vai ser 1. Quando o x for 2, o y vai ser 3. Formando assim os pares ordenados. Se os pares ordenados são 0 e 1, 1 e menos 1, e 2 e 3, vamos colocá-los no plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado pelo eixo x na horizontal e o eixo y na vertical, onde o ponto de encontro entre os eixos é o zero. Então, na horizontal, no eixo x, eu tenho menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E no eixo y, na vertical, eu tenho menos 1, 0, 1, 2 e 3. Observe que nós vamos combinar os pares ordenados, ligar os pontos. Então, quando o meu x for 0, o meu y vai ser menos 1. Em cima da reta, vou pôr o ponto lá no menos 1, porque ele vai estar na mesma reta de 0. Quando o x for 1, vou ligar lá com 1 do y. Quando o x for 2, vou ligar lá com 3 do y. Podendo assim traçar a minha reta. Observe que a minha função ela é crescente, porque o meu x ele é positivo e o meu ponto de encontro, né, com o equivalente a b, é o menos 1. Pode ver que o ponto está em cima do eixo y. Agora é hora de treinar. Bons estudos. E se lembre sempre, você não está sozinho.